Olá, crianças do terceiro ano, bom dia, certo? Estamos juntos hoje, né? Segunda-feira, para mais uma aula, ok? Referente ao dia 19 de outubro. E o nosso componente curricular de hoje, crianças, é a matemática, certo? Então, para início de conversa, eu apresento para vocês o nosso objeto de estudo, figuras geométricas planas, iniciando o capítulo 11, ok? Então, nós temos aí no livro de vocês, né, essa imagem com vários mosaicos, né, formando aí uma paisagem, né, belíssima. Então, diz o seguinte, ó. Muitos artesãos decoram suas obras com pequenas peças coloridas que formam mosaicos. Essa arte pode ser encontrada em móveis, paredes, quadros e em diversos objetos. Em algumas situações, os mosaicos também são explorados na arquitetura e na decoração de ambientes. Então, nós podemos observar aqui que nós temos os mosaicos, né, que são essas peças pequenininhas, que unidas umas às outras vão dando formas, né? Vão formando aí figuras, ok? Seguindo aqui a próxima imagem, nós podemos observar o mosaico aqui formando uma outra imagem. Então, o item A e o item B são dois itens que vocês podem copiar, turminha, no caderno de matemática de vocês e lá responderem, ok? Então, a pergunta do item A é o seguinte, ó. Quais figuras geométricas planas você consegue identificar no mosaico da imagem? Então, pegando aí as duas imagens da página anterior e essa página aqui, nós podemos observar ó, círculo, nós podemos observar quadrado, nós podemos observar retângulo, certo? Na imagem anterior, verificando aqui, ó, triângulo, tá certo? Ó, formando aqui, né? Uma folha, não é? De verde. Então, nós podemos observar essas figuras geométricas planas, que inclusive, ressaltando aqui para vocês, que já foram estudadas lá no módulo 2 de vocês, ok? E está se repetindo agora no módulo 4. Então, para vocês, não é uma explicação desconhecida, né? Apenas diferente com relação às questões que serão abordadas, ok? Então, no item B, tem o seguinte, ó, explique o que você entende sobre ser artesão. O artesão é aquele homem ou mulher, né, que faz ali a sua obra de arte, né, com as próprias mãos e vende no comércio, ok? Esse é o verdadeiro artesão, né? O artesão, tá bom? Então, por que vende no comércio? Porque ajuda na economia, tá bom? Do município, da cidade, do estado, do país, ok? Vamos adiante. Então, nós temos aqui, eu apresento para vocês, o que está lá no livro, regiões planas. Em nosso dia a dia, encontramos objetos que dão ideia de regiões planas. Verdade. Então, nós costumamos olhar para uma laranja, ter a ideia de quê? De um círculo, não é? Olhamos ali para um objeto que está ao nosso redor, digamos, a borracha. Tem borracha que tem o formato quadrado, não é? Então, nós podemos observar no nosso dia a dia vários objetos e nós iremos nos depararmos com objetos
que tem essas regiões planas. Então, vamos ver alguns deles, né? Nesse caso aqui, com o auxílio de alguns objetos, Emerson fez alguns desenhos e os pintou. Depois, ele nomeou as regiões planas obtidas. Aqui ele pegou um copo, né? A boca do copo ele virou, ó, para o papel e com a caneta ou com o lápis ele fez o contorno, né? Certo? E retirando o copo, ele pôde observar que a região que ele acabou de fazer esse copo, né? É uma região circular ou chamada popularmente de círculo, ok? Mas nós também encontramos região triangular, né? Além da região circular ou círculo, e essa região triangular é o triângulo. A região quadrangular, que é a região quadrada, certo? E a região retangular, que é a região que tem o formato de um retângulo. Observe os objetos que Emerson utilizou. Nós temos aqui 3 objetos utilizados pelo Emerson: a caixa de sapatos, o copo e o peso de papel. Então, na primeira questão, que objeto Emerson utilizou para desenhar a região triangular, ou seja, que apresentam 3 lados? Obviamente, olhando, eu vou perceber que é o peso de papel, ok? Aqui, ó, feito de madeira, né? Esse pezinho de papel. Então, ele apresenta, né, a região triangular, com 3 lados. Circular, com o formato de um círculo, eu posso dizer que o copo, porque se ele pega esse copo aqui, claro, né, que vocês, se forem usar em casa, um copo de plástico, né, e virando a boca, certo? No papel sulfite, fazendo contorno, você vai ter aí, né, no desenho, certo? Uma região circular. Então, no caso aqui, o copo. Quadrada. Quadrada, o peso de papel, que é a parte de baixo, a parte inferior desse peso. Ele tem o formato, né? No caso aí, quadrado, ok? E retangular, a caixa de sapato, ok? Aqui na segunda questão, de maneira semelhante, ou seja, parecida à de Emerson, escolha objetos para desenhar 2 regiões planas em seu caderno. Então, é uma atividade que você irá deixar registrado, olha o íconezinho aqui, ó, no seu caderno de matemática, ok? Tia Sádva, posso copiar um enunciado? Pode, né? Abaixo do enunciado eu posso colocar as minhas respostas? Também pode. Né? Depois você irá fazer a devolutiva, tirando lá a fotozinha e enviando para a tia Sádva, que eu estarei aguardando com muito carinho. Claro que vocês não irão fazer sozinhos, com a ajuda de um adulto. Logo abaixo, nós temos aqui a matemática nas obras de arte, ok? Então, aqui nós temos 2 componentes curriculares, né? Além da matemática, nós temos também outro componente curricular, arte, certo? Então, professora, a matemática é visível nas obras de arte? Com certeza. Então, aqui, ó, as figuras geométricas servem de inspiração para muitos artistas, como é o caso do desenhista, pintor, artista visual e escultor brasileiro Luiz Sassilotto. Sassilotto nasceu em Santo André, no estado de São Paulo, e produziu várias pinturas nas quais podemos identificar regiões planas. A obra a seguir é uma composição feita por Sassilotto em 1948, há muitos anos atrás, né? Na qual é possível identificar algumas regiões
planas. Então, vamos verificar aqui, ó. Nós podemos observar que está bem colorido o desenho desse artista, né, do Luiz, né? Mas nós podemos perceber aqui a existência, né, de retângulos, de quadrados, e aqui, ó, eu não sei se dá para vocês perceberem, mas nós temos aqui de forma bem clarinha, ó, um triângulo. Aqui nós temos, ó, um outro triângulo, ó, tá bom? Vamos verificar aqui. Claro que ao apreciar obras de arte, adquirimos cultura, adquirimos conhecimento, né? E além disso, nas obras de arte, podemos reconhecer a influência dos costumes de uma determinada época. Então, no item A, cite o nome das regiões planas estudadas neste capítulo que podemos identificar na pintura apresentada. Então, na pintura apresentada, nós podemos identificar região quadrada, podemos identificar região retangular e podemos identificar a região triangular. Então, nós podemos identificar 3 tipos de região: quadrada, retangular e triangular. No item B, com base na obra de Luiz Sassilotto, faça um desenho no seu caderno utilizando as regiões planas estudadas, certo? Quadrado, círculo, triângulo e retângulo, ok? E me faz a devolutiva com capricho e com organização, ok, turma? Sempre com a ajuda de um adulto. Então, eu deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Me desculpem a voz, tá certo? Está difícil hoje, né? Porque a tia Sádiva não está bem da voz, né? E eu peço desculpas a vocês por isso, né? Mas estamos juntos na saúde e na doença, ok, turma? Então eu deixo aqui um grandioso abraço e até o nosso próximo encontro, turminha.